as energias negativas, assim como a poluição, que a gente fez a comparação, ela pode ter várias origens, né? Mas quais são as origens das energias negativas? Primeira forma de origem são os conflitos, as emoções negativas. Então, briga, raiva, tristeza ou qualquer emoção negativa muito intensa pode deixar resíduos, pode ficar impregnada num ambiente. Ambientes desordenados ou sujeiras, também espaços desorganizados ou sujos, eles acumulam muita energia estagnada e aí isso começa a travar a nossa vida. Ele se torna uma energia negativa ao longo do tempo e isso vai travando a vida dos moradores, às vezes as finanças, às vezes a saúde, às vezes o relacionamento e assim por diante. A história do espaço também, lugares onde ocorreram eventos traumáticos, às vezes alguém morreu naquele ambiente, alguém se separou, teve um acidente lá dentro, né? Ou um assalto, alguma coisa, né? Ou eventos negativos do passado, eles acabam também retendo, impregnando essa energia. Por mais que a pessoa se mude, muitas vezes a gente se muda para casa, para uma nova casa, mas antes morava alguém lá. E toda a energia dessas emoções negativas, desses conflitos, desses traumas que os moradores antigos viveram, fica impregnada ali. Então é a história do espaço, tanto a história que a gente vive ali, quanto dos moradores antigos também. Outra fonte são os objetos carregados. Então, itens que foram de presentes de pessoas que têm uma energia negativa, ou itens de segunda mão, né, móveis usados, podem carregar também essas energias indesejadas. Ou até mesmo objetos que não têm essa a procedência, né, de uma energia negativa. Mas em determinado momento, por exemplo, se você um caso que eu já vi de uma aluna minha. Ela tinha sofrido um acidente. E nesse acidente ela machucou bem sério a perna dela. E durante alguns meses ela precisou ficar andando de andador, né? E aí, quando a gente foi harmonizar a casa dela, eu estava orientando ela e eu olhei em cima do armário dela e falei: "O que que é aquilo lá em cima do teu armário?" Daí ela falou: "É um andador." Aí eu perguntei: "Ué, mas alguém usa andador na sua casa?" Daí ela falou: "Não, é de uma época que eu me acidentei, daí eu precisei ficar usando alguns meses e agora tá lá." Então o que que acontece? Esse objeto, ele carrega uma energia de dor, de sofrimento que ela viveu no passado. Então não faz sentido manter um andador na casa, sendo que as pessoas não precisam. E geralmente a gente mantém essas coisas por quê? Ah, se um dia eu precisar. Ah, nossa, foi tão caro, eu paguei caro, eu vou deixar ali, se alguém precisar, eu tenho. Só que tudo isso faz a gente deixar um objeto carregado de energia de escassez, que a gente fica vibrando. Ai, meu Deus, eu tenho que me apegar a essas pequenas coisas porque foi tão caro, se um dia eu precisar. E a gente vai vibrando cada vez mais na escassez, na escassez, na escassez, e isso vai desencadeando, inclusive, na escassez financeira. Então, os objetos carregados são essas coisas também, né? Tanto da procedência dele, às vezes presente de uma pessoa, ou um item de segunda mão, ou, né, por que você tem aquele objeto na casa? É um laudo de uma doença, uma receita, tudo isso traz uma energia ruim, né? Arquitetura e layout também. O design impróprio da casa, dependendo, né? Um ambiente com pouca luz natural, igual vocês falaram aqui, ventilação, tudo isso pode estar contribuindo para acumular energia negativa na casa também. E por fim, a vibração dos moradores, que tem pensamento negativo, que reclama demais, que só fala coisa ruim, coisas negativas, né? E aí, inclusive, esses dias eu fiz uma live aqui com vocês, falando sobre essa escala de Hawkins, que fala sobre as frequências, né? As frequências vibracionais. As frequências mais baixas aqui, ó, são frequências de vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, ansiedade, arrependimento, desespero, ofensa, humilhação. E as frequências mais altas são as frequências de paz, alegria, amor, razão, aceitação, perdão, compreensão, reverência, serenidade, felicidade. Então eu expliquei para vocês, né, que quando a gente tem essas situações na nossa casa, briga, doença, falência, separação, sentimentos ruins, vibrações, isso aqui faz a gente vibrar nessas frequências mais baixas. E aí quando a gente vibra nesse tipo de energia, como vocês viram, isso vai ficando impregnado
nos móveis da nossa casa, nas paredes, no ar da nossa casa, né? Na energia da nossa casa. E aí, quanto mais a gente tem isso impregnado na nossa casa, mais difícil fica da gente se conectar com esse tipo de energia, com esse tipo de frequência. Então a vibração vai ficando carregada e vai virando um looping, cada vez mais reforçando esse tipo de frequência e afetando todos os moradores da casa, e cada vez mais difícil se conectar com essas frequências mais altas, parece cada vez mais distante de alcançar isso.